Boa noite para vocês, obrigada por terem vindo. Não sei se vocês já me conhecem, se já acompanham meu trabalho. Eu sou especialista em alimentação sem glúten e sem leite, mas a minha especialidade é em gastronomia funcional. Eu trabalho com isso porque eu fiz uma reeducação alimentar e eu vi o quanto impactou na minha vida trabalhar com me alimentar de maneira saudável, de maneira consciente, né? Sem agentes inflamatórios como o glúten, o leite, enfim. E aí me alimentando de coisas mais integrais. E aí como eu fui vendo isso na minha vida, eu decidi trabalhar com isso. E aí lá em 2016 eu fundei a Be Free, Gastronomia Funcional. E agora eu tô mais focada na carreira de chefe para ensinar as pessoas a cozinhar, né? Para que as pessoas vejam que é muito fácil cozinhar sem glúten, sem leite. Não tem tanto mistério quanto a gente acha, né? Muitas vezes as pessoas descobrem as intolerâncias ou alergias e aí acham que, nossa, agora o meu mundo acabou. Como é que eu vou ficar sem leite, sem queijo? Como é que eu vou ficar sem trigo? Né, sem aveia até que tem glúten. Então eu decidi que eu queria disseminar o conhecimento para as pessoas, assim, ensinar as pessoas a entenderem os ingredientes e saberem fazer as próprias receitas, sem ficar dependendo de copiar a receita da internet, enfim, para entender mesmo e conseguir fazer. Então o que eu trouxe para vocês aqui hoje é cupcake sem glúten, sem lactose. Só que essa massa de cupcake eu já vou dizer pra vocês que é uma massa super coringa, assim, que vocês vão conseguir utilizar ela de repente pra fazer um bolo também. Então vamos lá, eu vou começar a fazer aqui a massa. Eu já deixei a ganache pronta. A ganache na confeitaria clássica, né, confeitaria tradicional, a ganache ela é a união do chocolate mesmo, não o cacau, né, com o creme de leite. E aí a ganache ela pode ser saborizada, então existe ganache de café, ganache de laranja, de limão, com baunilha, enfim. Mas a ganache clássica é creme de leite e chocolate. Existem os pontos da ganache, né? Se eu quero um ponto para bico como esse, que vocês podem ver tá bem durinho, e, tipo, se eu tocar assim eu consigo até modelar, e ela não tá gelada aqui, ela só tá fria, esse ponto aqui é 1 para 1. Então eu usei a mesma quantidade de chocolate, a mesma quantidade de leite. Aqui eu usei um leite de coco bem grossinho. Daria para fazer com outro leite vegetal? Depende. Se eu usar um leite de amêndoas, por exemplo, eu vou ter que diminuir a quantidade. Por quê? O leite de amêndoas ele é mais ralo que o leite de coco. Vocês já fizeram de deixar em casa e deixar de um dia para o outro, ele forma uma crostinha? Essa crostinha é excelente para fazer ganache porque ela é o creme de leite de coco. Eu uso um leite de coco industrializado, que ele fica bem firme também, ele já é mais cremoso por causa dos aditivos, né? Então ele já é um pouco mais cremoso e foi o que eu usei aqui hoje. Então vamos lá, eu vou começar misturando pelos ovos, tá? Eu tô colocando aqui 2 ovos. Essa receita, gente, vai render 10 cupcakes desse tamanho aqui, que é tamanho padrão. Existe diferença técnica, né, no cupcake e pro muffin. Todas essas informações que eu tô dando pra vocês é de confeitaria clássica, mas serve aqui pra funcional também. Na verdade, o muffin, ele se assemelha mais a um pãozinho. Por quê? Porque a densidade da massa dele é diferente, então a técnica pra fazer o muffin é diferente da técnica de cupcake. O muffin, ele tem uma massa mais pesada, geralmente ele tem recheio dentro da massa, então vai ter um muffin de banana, um muffin de mirtilo, sabe? Que você faz a massa e coloca já o recheio e assa ele inteirinho, assim, já com a massa recheada, e essa massa, ela já é mais pesada, então assim, muda o tipo de gordura que a gente usa, a maneira como a gente bate os ovos aqui para que ele não desenvolva muito, a quantidade de fermento, então tudo isso muda. O que acontece? No final, o muffin ele fica com uma massa mais densa e pesada, se assemelha mais a um pãozinho, até porque ele tem recheio, e o cupcake é ao contrário. Então assim, um muffin, se ele tiver decoração, ele não vira um cupcake, tecnicamente, né? Não vira um cupcake. E um cupcake sem decoração não é um muffin. Por quê? Porque a massa do cupcake é uma massa de bolo. Então é uma massa que eu tenho que bater os ovos para que ele desenvolva, para que ele tenha firmeza. E a farinha que eu uso, ela tem que ser leve o suficiente para deixar a massa farelenta. Então assim, não é aquela massa seca.
É uma massa úmida, gostosa, docinha, mas é uma massinha farelenta, que tem bastante estrutura, tem bastante bolinhas dentro dela. Se a gente partir um cupcake, a gente consegue ver essa massa bem fofinha e levinha, sabe? Então essa é a principal diferença. Daí assim, o cupcake ele tem o recheio, eu trouxe um aqui já recheado só pra confeitar. Ele tem o recheio dentro e tem a cobertura. Pode ser que o cupcake não tenha recheio, tenha só cobertura, ou não tenha nem recheio nem cobertura, enfim. Mas a principal diferença é a massa, a densidade da massa. Então vamos começar batendo. Eu coloquei aqui 2 ovos, eu já vou bater. Misturei os ovos, vou colocar aqui o açúcar, eu tô usando açúcar demerara. O açúcar, ele pode ser açúcar demerara ou mascavo, eu recomendo. Se vocês usarem o açúcar de coco, para essa receita especificamente, o açúcar de coco ele tem muita umidade, mais que os outros. Então o que acontece? Pode ser que a massa ela fique um pouquinho mais densa, mas não vai ter problema se vocês quiserem. Assim como o adoçante, dá para substituir por adoçante. Mas assim, o resultado ele não vai ser igual a esse aqui. Que esse aqui ele tem, como eu expliquei pra vocês, tem essa questão da técnica dos ingredientes. Outra coisa, nos meus cursos eu gosto de ensinar sempre na mão. Eu evito usar batedeira, eu uso batedeira só quando eu tenho que usar clara em neve ou alguma técnica que precise bater com mais massa mais pesada, alguma coisa assim. Por quê? Porque vocês em casa, daí, pra que não aconteça de dizer assim, ah, mas lá era batedeira tal, a minha batedeira é diferente, não bate assim. Então eu já ensino na mão, porque eu aprendi a cozinhar menina ainda, eu aprendi com a minha avó batendo bolo assim. Ovos e açúcar, gordura. O bolo da avó, que é bem... Eu sempre falo bolo da avó, né? Eu espero que daí as pessoas entendam a referência, mas acho que até hoje todo mundo entendeu. O bolo da avó, que é aquele bolo bem alto e que fica fofinho ainda mesmo alto, é esse bolo que bate bem e tem bastante cremosidade agora no início. Então, bater bastante faz muita diferença. Outra dica, que não faz parte dessa aula, mas eu já vou dar pra vocês. Quando a gente faz brownie, a gente não desenvolve a massa, o ovo assim. Porque se eu bater assim, ele vai crescer e eu não quero que ele cresça. Os cristais de açúcar já se dissolveram, já tá só ovo, gordura e açúcar aqui, bem fofinho. Agora eu vou incluir a farinha. Essa farinha de mandioca que a gente usa pra bolo, ela tem que ser aquela farinha de mandioca extra fina. Além de ser a extra fina, vocês dão uma peneiradinha nela antes, porque ela tem gruminho da mandioca. Ó, ele fica num aspecto de pirão, não sei se todos conseguem ver. Esse leite vegetal aqui é o mesmo de coco que eu usei ali, só que aqui eu diluí 1 para 1 de água, pra ele ficar bem ralo. Porque eu quero só diluir, poderia até ser água quente aqui, tá? Tá morninho. Eu digo que na confeitaria a gente não deve usar nada gelado a menos que peça. Massa bem líquida agora, bem homogênea, bem lisinha. Como essa massa ela é bem versátil, se vocês quiserem utilizar no lugar do leite vegetal, de repente, um suco de laranja, um suco de limão, sabe? Nessa mesma quantidade já dá uma saborizada. Se vocês forem fazer um bolo de limão ou de laranja, é interessante colocar a raspinha, porque o óleo essencial tá na casca. Então a gente tá com uma massa bem homogênea e levinha aqui. E eu vou colocar o fermento. Aí aqui, ok. Existe um mito que fala que você colocou o fermento tem que correr pro forno, mas isso não é verdade. Isso não é verdade porque assim, tudo bem ele ficar descansando. Claro que eu não posso guardar essa massa pra fazer amanhã e tal, porque o fermento ele já tá agindo aqui dentro, né? Se eu olhar já tem um monte de bolinhas aqui. Mas assim, não tem problema se, de repente eu fiz a minha massa aqui, daí eu vou fazer alguma coisa, esperar um pouquinho a massa descansando, não tem problema, tá? Agora eu vou colocar nas forminhas e eu trouxe pra vocês aqui 2 tipos de forminhas. Esse tipo de forma assim, que tem furos, que dá pra colocar também, dá pra assar. Ou eu uso uma forma normal e uso essas forminhas de silicone, que eu vi, acho que tem ali até. Eu vou colocar aqui em alguns pra mostrar pra vocês. Nessa forma aqui, coloca direto essa forminha de papel. Vocês acham que a gente enche a forminha até em cima, até metade, até que tamanho? Um pouquinho a mais da metade. Porque essa massa ela é bem leve, ela vai crescer. Só que eu também não quero que o meu cupcake cresça assim. Eu quero tipo que ele fique desse tamanho assim, que eu consigo fazer o furo, rechear e ainda fazer a cobertura e ele fica bonitinho assim. Vai depender
do teu forno, mas ele fica o tempo de forno entre 10 e 15, tá? Não vai variar mais que isso. Aqui eu coloquei, 180 ele tá aqui, vamos lá. E assim, tá? O cupcake, ele é muito no olhômetro. Quando vocês forem fazer, como vai variar o tempo de forno, vocês vão ver que ele vai crescer, vai ficar do tamanho da bordinha da forminha, né? Porque aqui eu coloquei assim, então ele cresceu mais ou menos um dedo. E aí ele forma uma casquinha e fica todo douradinho por cima. Aqui eu não precisei nem fazer o teste do palito, eu já sabia que ele tava ok. Tava assadinho porque ele tá douradinho, então tá crescido, tá dourado, posso desligar. Existe um mito também sobre bolos, né? Quando a gente vai fazer bolo que... Ai, meu Deus, o bolo eu não posso abrir o forno, senão ele vai embatumar. E se eu colocar a faca e ele não estiver assado, ele vai embatumar, enfim. Na verdade, assim, se o bolo já criou as bolinhas de ar dentro dele, dentro da massa, se ele já cresceu, se essas bolinhas já solidificaram, né, que tipo já assou, ele não abaixa mais, a menos que a massa esteja com alguma coisa errada. Ou tá muito pesada, ou a temperatura do forno tá errada, ou abriu muito cedo o forno, senão depois que ele tá crescido e assado, ele não abaixa mais, daí é problema na massa mesmo. Nunca aqueçam o leite de coco para fazer a ganache, porque ele vai soltar a gordura, muita gordura, e não vai ficar assim liso. Igual tem que ficar, ele vai ficar tipo... Vai ficar com uma textura que vocês vão ver que não deu certo, sabe? Então assim, sempre derreta o chocolate tá completamente derretido, adiciona o leite de coco e mexe. Mexe muito e ele vai dar certo. Então tá, o nosso cupcake, imagina que ele ficou pronto. Sempre que a gente for manipular massa, qualquer massa, ela tem que estar fria, fria, fria. Eu faço muito bolo por encomenda e tal, na Be Free, como chefe. A massa estando assada, eu posso pegar ela e colocar na geladeira, tá tudo bem. Ela não vai acontecer nada com ela, a menos que seja uma massa que, tipo soufflé, assim, que a composição dela faça com que depois de fria ela baixe, que é o brownie, né? O brownie ou massas tipo soufflé, elas dão uma abaixadinha. Mas massa de bolo normal, tipo essa, se eu tiver um pouco de pressa, eu tiro do forno, espero ela ficar morninha, coloco na geladeira só pra ela esfriar o suficiente pra eu tirar. Massas que levam polvilho, elas precisam esfriar sozinhas. Então fizemos um buraquinho, esse daqui eu vou rechear com a própria cobertura. Recheei primeiro, fechei o buraquinho. Tem pessoas que ensinam a cobrir, né, tampar esse buraquinho pra não acontecer de cair o meio. Mas se você rechear bem, ele não vai acontecer isso. Depois eu venho aqui, de fora pra dentro. Pronto. Essa massa, se vocês quiserem adicionar cacau, também dá, daí adicionar 1 colher de cacau ou 2 colheres de cacau, diminui a mesma proporção da farinha, tá? Então eu coloco todas as farinhas juntas, diminuo ali 2 colheres, coloco 2 colheres de cacau. Coloco um pouquinho de bicarbonato só pra deixar a massa mais escura. Vamos comer?